Nessa noite nós vamos ouvir uma palavra pela nossa irmã Ediane, falando sobre vivendo os planos de Deus. A irmã Ediane, ela é daqui do distrito da Bahia, né? Distrito Bahia Sergipe, são dois estados, o estado de Sergipe e o estado da Bahia. Aí envolve todo, Salvador, Feira de Santana, Camaçari. A irmã Ediane não era de, vamos dizer, Salvador, né? Que é ali próximo, né? Que é Praia do Forte. Aí depois que ela se mudou, depois que casou, que ela se mudou para Praia do Forte, né? E se a irmã se apresente a todas as irmãs, fique à vontade. Amém. Pai do Senhor Jesus para todas as irmãs. Eu me chamo Ediane, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por Ele estar me concedendo essa oportunidade de estar aqui nessa noite. A irmã Thalita que me fez esse convite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Eu sou natural de Mundo Novo e atualmente eu moro aqui em Praia do Forte. Amém? Então, como eu já falei, eu estou muito feliz pelo convite de estar aqui. E quando a irmã Thalita me fez o convite, né, ela falou que era para trazer uma palavra, que eu poderia contar um pouco das minhas experiências, né? E quando ela me falou isso, já me veio em mente o que é que eu queria falar. E eu creio também que Deus, como conhecedor de todas as coisas, já sabia também muito antes que esse momento chegaria. E o meu coração está muito alegre e hoje eu quero falar um pouco sobre vivendo os planos de Deus. E vou contar para as irmãs um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero inicialmente ler dois versículos. O primeiro se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 1, que nos diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E o segundo se encontra em Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz: Sei que pode todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, irmãs, eu nasci em um berço cristão. Meus pais são cristãos, a parte de pai, como de mãe, de avó, são cristãos, meus tios são cristãos. Então, eu nasci em um lar cristão, acompanhado de várias pessoas assim. Então, eu cresci ali nos caminhos do Senhor. Em Provérbios, capítulo 22, verso 6, nos diz o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, meus pais, eles sempre me instruíram, tanto eu como a minha irmã, nos caminhos do Senhor. Mas meu pai, principalmente, sempre pegou muito no meu pé. Então, dificilmente nós perdíamos culto. A gente só faltava um culto se fosse algo assim, um motivo muito plausível, uma doença, uma viagem. Então, assim, era muito difícil a gente faltar um culto. E quando não era meu pai, era minha avó por parte de pai. Quando a gente não ia no culto, ela sempre estava lá, por que não veio hoje? Ó, senti sua falta, não pode perder culto, você tem que congregar, tem que buscar a Deus. Então, assim, tinha meu pai, meus pais, e tinha também os meus avós, que sempre estavam ali também incentivando essa participação, né? De cultuar, de congregar a Deus. Então, eles sempre tiveram essa preocupação conosco. E se a gente for pensar, às vezes a gente não gosta que pegue tanto no nosso pé, né? Quando a gente é mais jovem, aí nossos pais estão ali o tempo todo, vamos lá, e às vezes a gente nem gosta, né? Ah, eu não quero ir hoje, não sei o quê. Mas eles estão assim, vai sim, vai sim. Eles sempre diziam, você vai. Você não tem que querer, você tem que ir. Então, e quantos pais hoje em dia, né, não têm perdido essa autoridade sobre os seus filhos e têm deixado que eles decidam, ah, se você quer ir hoje, vai. Se você não quer, fique em casa. E, na verdade, os pais precisam ter esse posicionamento de dizer, não, eu vou para a igreja e você vai também. Precisa instruir a cada dia os nossos filhos, né, nos caminhos do Senhor. E eu digo para vocês que se meus pais não fossem assim seguros enquanto a isso, talvez eu não estaria nem aqui.
para contar a experiência hoje para vocês. Não estaria contando a minha história de vida. Então, quão importante é os pais instruir e dirigir a vida dos filhos nos caminhos do Senhor. Então eu fui crescendo, fui me desenvolvendo. Eu sempre fui envolvida na casa de Deus, né? Sempre gostei muito de louvar, sempre foi uma área que eu amei, sempre amei, né? Cantar, louvar ao Senhor. Quando tinha trabalhos na igreja de limpeza, eu estava lá ajudando no evangelismo. Então eu sempre, como nasci e na igreja e estava sempre lá, sempre estava ali ajudando no que fosse solicitado, né? Sempre estava ali disposta a ajudar na casa do Senhor. E eu lembro que uma certa vez, eu não sei se a irmã Thalita, não sei se na igreja de vocês já teve isso. Tinha um quadro com a foto do IBA do Rio de Janeiro, internato. Eu já vi algumas igrejas, e lá na minha igreja tinha a foto do internato do IBA lá na parede da igreja. E aí, uma certa vez, eu olhei para o meu pai assim e falei para ele: Pai, eu queria tanto estudar no IBA. Queria tanto estudar lá nessa escola. E aí ele olhou para mim e falou assim: a minha filha, se eu tivesse condições, eu te colocaria lá para você estudar. E nessa época eu tinha mais ou menos de 14 para 15 anos, mais ou menos. E eu creio que já foi daí que o Senhor já foi me despertando para os planos deles na minha vida e eu nem sabia. Porque Deus ele vai trabalhando na nossa vida, não é de um dia para o outro, né? É um processo, é um trabalho que o Senhor vai fazendo ali, vai nos preparando para algo lá na frente. Então, alguns anos se passaram e em 2016, quando eu tinha 19 anos, meu pai apareceu no meu trabalho assim, do nada, ele não era muito de aparecer por lá, e me falou, me fez uma proposta. A irmã Thalita, eu creio que ela conheceu a irmã Estela, né? A irmã Estela, que ela é a tia, era a tia da pastora Ivana. E aí ela falou pro meu pai, olha, a Ivana veio na Bahia e apareceu, disponibilizou 2 bolsas de estudo para estudar no IBA. Fale com sua filha para ver se ela não quer participar. E aí, quando meu pai me falou aquilo, meu Deus, eu pulei de alegria. Fiquei muito feliz. Nossa, não acredito que isso está acontecendo. E logo eu me recordei daquele desejo que eu tive anos atrás, né? Naquela época, meu pai não tinha condições de me colocar lá no IBA. Mas anos depois, o Senhor preparou essa oportunidade, né? Como Deus, ele é bom. Em Salmos, capítulo 37, versículo 4, diz assim: Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando nós estamos buscando o Senhor, confiando nele, buscando agradar ao Senhor, ele vai realizar os desejos do nosso coração. E eu creio que ele sempre tem mais. A gente pensa algo, deseja algo, mas o Senhor ele sempre tem algo muito maior para nos oferecer. Então, assim que eu soube dessa notícia, eu entrei em contato com o pastor Raimundo, que é o nosso presidente distrital, para externar o meu desejo de ir ali, né, poder estudar. E aí ele comentou que já tinha uma irmã de feira também que estava desejando ir e que ele entraria em contato com a gente para confirmar. Então, daí eu procurei saber quem era essa menina, né? A irmã Rebeca lá de Feira de Santana, e a gente começou a entrar em contato, já fazendo aqueles altos planos de viagem. E aí fomos nos programando, e aí passou alguns dias, eu entrei em contato novamente com o pastor Raimundo. E olha só como é. Olha como é as coisas. Aí eu perguntei, e aí, pastor, já tem alguma decisão? Aí ele falou, olha, surgiu mais 3 irmãos para ir. Eram só 2 vagas para o IBA, 2 bolsas. Aí ele falou, olha, apareceu mais 3 irmãos. Então, a gente vai fazer uma seleção e a prioridade vai ser para os homens, por causa da necessidade que o nosso distrito tem de obreiros, né, para a obra do Senhor. E aí, quando ele falou aquilo, me bateu uma tristeza, sabe? Eu tava tão alegre, tão feliz, tão empolgada para ir. Só que, olha só o que eu fiz. Eu fiz uma oração para o Senhor.
eu fiz uma oração bem sincera do fundo do meu coração. E eu disse assim para o Senhor: Senhor, se essa bolsa for para ser minha, ela será, e não vai ter nada que vai impedir. Mas se não for, Senhor, eu sei que o Senhor vai preparar uma outra oportunidade e eu irei. E aí então eu descansei meu coração no Senhor e esperei qual seria a vontade dele e os planos dele para minha vida. E então, o que é que aconteceu? Descansei meu coração no Senhor, mas continuei mandando mensagem pro pastor. E aí, pastor? Já decidiu? Quem é que vai ser? Já decidiu, tá certinho e tudo mais? E ele sempre dizia, ainda não, mais pra frente. A irmã Thalita sabe como o pastor Raimundo é paciente, né? O jeitinho dele de conversar, de falar. Então ele ali foi falando, ainda não, mais pra frente. E eu fui esperando. Então, da última vez que eu mandei mensagem para ele falou assim: olha, nós mudamos, não vai ser mais, eu não vou escolher assim indicação, nós vamos fazer um sorteio entre vocês cinco nessa convenção de novembro. Então, o meu coração ficou assim a mil, né? Já mudou, já vai ser pro sorteio, Senhor, sai meu nome, Senhor, sai meu nome, naquela expectativa. Então, quando nós chegamos lá nessa convenção de novembro, tanto eu como a irmã de feira, né, nós ficamos na expectativa. Aí, olha só, você na expectativa de receber uma resposta, você quer que se chame logo, né? Ninguém gosta de esperar, você gosta ali de... Aí, eu passou sexta-feira, nada do pastor chamar a gente. Passou o sábado, o pastor não chamou a gente. Passou o domingo, o culto da manhã, o encerramento e nada do pastor chamar a gente. Eu falei, meu Deus, o que é que aconteceu? Não é possível. E aí eu falei com ela, vamos lá atrás do pastor, a gente não pode ir embora sem essa resposta. Então foi então que nós fomos até ele e aí perguntamos, e aí, pastor, o sorteio para saber quem é que vai. E aí foi então que ele falou, olha, não vai ter mais sorteio. Aí nosso coração chega a derreteu, né? É vocês duas que vão. Aí eu falei, meu Deus, que alívio, eu tava com medo. E aí ele falou assim, olha, vocês duas, na verdade, vão porque os outros irmãos não demonstraram tanto interesse de como vocês têm demonstrado, né? Vocês sempre têm mandado mensagem, vocês sempre têm procurado. E eu estava indo atrás dos outros irmãos para irem. Era eu que estava mandando mensagem, incentivando a eles irem. E vocês não, era o contrário, vocês que estavam entrando em contato. E aí, pastor, já tem a resposta, já fez o sorteio, já decidiu quem vai e quem não vai. Então, a gente acabou sendo escolhida por esse fato. Então, a gente precisa confiar no Senhor, né? Nós precisamos descansar no Senhor e confiar no Senhor. Então, voltei para casa feliz da vida e fui me preparar para ir, né, para o Rio de Janeiro. As aulas ia começar em janeiro, dia 6 de 2017. E olha só, eu nunca tinha viajado sozinha. Menina de interior, imagine. Meu pai sempre assim, segura comigo, nunca deixava eu sair sozinha para lugar nenhum. Então, ó, eu, eu ia viajar sozinha pela primeira vez. Eu nunca tinha viajado de avião e nem muito menos para outro estado. E mais para o Rio de Janeiro, né? Que é um estado que as pessoas acham muito violento, né? Então foi um desafio e uma experiência nova para a minha vida. E eu enfrentei esse desafio porque era um sonho meu e eu fui de toda a vontade mesmo, assim, me mergulhei e fui. E eu posso dizer para vocês que foi assim um ano memorável na minha vida. Eu tive experiências maravilhosas com o Senhor. A minha vida foi totalmente transformada, né? O Senhor trabalhou na minha vida, ele me lapidou, ele ele estava transformando coisas que precisavam ser transformadas. Eu recebi direções, eu recebi correções. Deus me deu um novo coração, né? Me deu uma nova perspectiva. Em um certo momento, eu lembro que o Senhor me tocou profundamente e ele me disse que naquele momento ele estava me dando um coração intercessor. E ele falou que eu nunca ia esquecer daquele momento, e realmente eu nunca esqueci.
Quando eu falo sobre isso, eu me lembro como se eu estivesse vivendo aquele momento, porque foi um toque tão profundo do Senhor na minha vida que não tem como esquecer. E quando o Senhor fala, ele cumpre, né? Então, se ele falou que eu não ia esquecer, realmente eu nunca esqueço esse momento e eu sempre me recordo exatamente como aconteceu. Então, o meu amor pelo Senhor, ele aumentou. O desejo de fazer a obra do Senhor também aumentou. Então, foi um ano de preparação e eu nem imaginava o que é que estava por vir. Esse ano todo que o Senhor preparou para a minha vida, eu creio que foi os planos do Senhor, o que ele tinha para preparar, o que ele tinha para fazer. As irmãs querem saber o restante da história? Querem saber, se quiserem saber, digam amém. 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 Glória a Deus. Então, eu passei esse ano maravilhoso de transformação, de lapidação, de preparação, né? E a minha formatura, ela foi no dia 9 de dezembro de 2017. Então, me formei. E eu lembro que quando eu terminei o IBA, eu não queria voltar para minha cidade. Eu falar para o Senhor, Senhor, eu não quero voltar para lá. Eu quero ir para outro lugar, eu quero conhecer outro lugar e tudo mais. Então, quando eu fui me despedir da pastora Ivana, ela olhou para mim e falou assim: Olha, você não vai ficar muito tempo lá. Você vai ficar pouco tempo lá. E eu falei, oh, glória a Deus, ó, Deus está ouvindo mais uma vez a minha oração, o meu clamor. Então, eu já voltei para casa naquela expectativa. Olha, eu não vou ficar muito tempo aqui. Então, independente do tempo que eu ficasse lá, eu me agarrei àquilo que o Senhor falou para mim. Você não vai permanecer muito tempo. Só que eu não sabia se esse tempo poderia ser um ano, dois, três, quatro, cinco. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo, né? Então a gente precisa ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, né? Quando o Senhor nos falar algo, nos der algo, nós precisamos confiar e esperar o tempo dele, porque o tempo do Senhor sempre é bom, perfeito e agradável. E eu lembro também que em certos momentos, né, durante o IBA, a pastora Ivana sempre falava assim, olha, vocês precisam orar pelo futuro marido de vocês. Vocês precisam orar para que Deus abençoe onde eles estiverem. Vocês podem também especificar como vocês gostariam de ser, né? Como vocês gostariam que seus maridos fossem. E o que foi que eu fiz? Eu fiz minha listinha. Senhor, quero meu varão. E uma coisa que eu especifiquei lá na lista foi: Senhor, que o meu futuro marido te ame mais do que a mim. Porque se ele te amar mais do que a mim, eu sei que eu serei feliz, porque ele estará te agradando e será uma bênção na minha vida. Então, eu também quero deixar aqui para as irmãs que ainda estão solteiras, que orem, né? Um dia você vai conhecer um varão e você já pode ir orando por ele, que ele seja uma bênção do Senhor, que ele seja um homem segundo o coração de Deus para a sua vida, né? Muitas pessoas não têm um relacionamento feliz porque não sabem esperar no Senhor, não procuram um homem que realmente agrade ao Senhor, que se deleite em agradar ao Senhor. Então, especifique ao Senhor, Senhor, me dá um esposo que seja um homem segundo o teu coração, que te agrade, que te busque, né? Que te sirva da melhor forma. Eu sei que isso vai agradar ao Senhor. E eu especifiquei mais coisas. Eu falei, meu Senhor, que ele seja alto, que ele tenha cabelo liso, e mais algumas coisinhas, e você também pode fazer isso. Então, eu fui especificando ali e permaneci orando e esperando no Senhor, na vontade do Senhor. E agora eu quero contar um pouquinho da história do meu marido, que é para você entender como é que os planos de Deus se encaixaram, tá certo? As irmãs me perdoem, às vezes eu tô dando umas enganchadinhas porque eu tô um pouquinho gripada, mas o Senhor, ele é fiel em todo o tempo, tá bom? Então vamos continuar. Meu marido, ele é do interior do Amazonas. Ele foi para Manaus em 2013. Ele também foi chamado para um pastor por um pastor lá da Vila da Prata para trabalhar com os jovens. Então, ele saiu do interior, foi para Manaus. Em 2014, ele recebeu uma palavra da parte de Deus que dizia que o Senhor tinha uma grande obra para realizar na vida dele.
e que Deus queria que ele trabalhasse só para ele e não para homens. Então foi em 2016, né? 2 anos depois, ele recebeu o chamado missionário para vir para a Bahia pelo pastor Raimundo, que é o nosso presidente. E ele especificou para ele: olha, eu quero que você venha ajudar aqui na obra, mas eu quero que você venha exclusivamente para a obra, trabalhar exclusivamente na obra de Deus. Foi então que ele se recordou da palavra que o Senhor tinha falado para ele há 2 anos atrás, né? Então, aquilo que o Senhor fala, ele cumpre, né? E no momento certo, ele também nos faz lembrar. Agora, olha só, ele chegou aqui em 2016. Em 2016, em novembro, ele já estava na convenção, naquela que eu estava na expectativa de ir para o IBA, mas a gente ainda não se conhecia, né? Então, o Senhor me enviou, a gente estava lá, não se conheceu, mas o Senhor me enviou primeiro para o IBA, né? O Senhor me enviou para lá. E quando eu voltei do IBA, em 2018, que eu estava ali orando e tudo mais, buscando o Senhor, esperando na vontade dele, um certo pastor que era conhecido dele, né, conterrâneo dele, que estava fazendo a obra lá na minha cidade, perguntou para mim assim: irmã Diane, você quer casar? Eu falei: claro, pastor, que eu quero casar, com certeza. Tô orando para isso, tô esperando em Deus. Aí ele falou assim: eu conheço um jovem assim, que é uma bênção de Deus, e gostaria, né, de conversar com você. E perguntou se eu podia passar seu número. Eu falei: tudo bem, pastor, pode passar. Então, no dia do meu aniversário, ó, olha só, dia 15 de abril de 2018, ele mandou a primeira mensagem para mim. E aí a gente começou a conversar e mandou um feliz aniversário. Quando foi no mês de maio do mesmo ano, nós nos encontramos na convenção, né? Nos conhecemos pessoalmente. E aí ele foi pedir permissão do meu pai para a gente namorar e falou as intenções dele e tudo mais. Quando foi no mês de julho, ele foi na minha cidade para conhecer minha mãe, que na convenção tinha ido só meu pai e minha irmã. Então ele foi conhecer minha família, né? Conhecer a cidade e tudo mais. E olha só, ele foi conhecer a gente e acabou voltando noivo. A gente começou a namorar em maio. Quando foi em julho, nós noivamos. Então ele voltou para a Praia do Forte. E então, no dia 12 de janeiro de 2019, nós nos casamos. Então, entre namoro, noivado e até chegar ao casamento foram 9 meses. Então, assim, eu digo que foi preparação de Deus, porque às vezes tem pessoas que passam anos, né? E não se casam, né? Às vezes demoram 3, 4, 5 anos. Mas o Senhor ele já tinha esse propósito nas nossas vidas, né? De nos juntar. Então, foi assim, muito rápido. Deus preparou tudo. Meu casamento foi dos meus sonhos. Eu realizei o meu sonho de princesa, de casar. Então, o Senhor, ele proveu tudo que eu imaginei, que eu idealizei. Então, hoje nós temos 6 anos de casados, né? Estamos muito felizes. Estamos aqui fazendo a obra de Deus na igreja de Prado Forte, né? E o Senhor, ele tinha um plano na minha vida e ele me preparou para este plano. Eu nunca orei assim para o Senhor: Senhor, eu quero ser uma esposa de ministro. Mas Deus, ele me preparou para ser uma. Eu estava vivendo, eu estou vivendo hoje os planos do Senhor realmente na minha vida. E eu quero aqui finalizar lendo alguns versículos que se encontram em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o outro versículo que eu quero deixar é Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que nos diz assim: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano,
plano de lhes dar esperança e um futuro. Então, minhas queridas irmãs, esperem no Senhor, se deleitem em fazer a vontade dEle, porque Ele cumprirá os planos deles para a sua vida. Esperar no Senhor é bom demais. Nós temos alguns planos, uns são da vontade de Deus e outros não. Mas aquilo que o Senhor ele deseja para as nossas vidas, se a gente permanecer no propósito, permanecer fiel ao Senhor, confiando nele, né? Obedecendo ao Senhor, isso é muito importante. Ele vai cumprir as promessas dele em nossas vidas. E como a palavra de Deus diz, que eu li, vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem que não quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Todos nós queremos. Então precisamos nos deleitar no Senhor, buscar conhecer ao Senhor, obedecer a Ele e falar, Senhor, cumpre em mim a tua vontade, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. E às vezes você está passando por algo, você idealiza algo, mas Deus tem algo muito maior. Eu nunca esperei estar aqui hoje, nunca orei para estar à frente de uma obra. Mas o Senhor, ele precisava de uma pessoa, então ele fez esse processo na minha vida de trabalhar e foi encaixando cada coisa no seu lugar através da obediência, né? Através da dedicação e sabendo esperar a vontade dele. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. Eu espero que esse pequeno testemunho tenha servido de inspiração para a sua vida e que o Senhor te abençoe ricamente. Obrigada, irmã Thalita, mais uma vez por essa oportunidade. Amém. Que lindo testemunho, irmã Diane. Teve muitas partes aí que eu até mesmo não conhecia, morando aqui pertinho, né? Sim, E desde que você começou a falar, me veio muitas recordações e me trouxe muitas lições também, né? Por exemplo, muitas jovens que estão na igreja, né? No seu caso também, já é de berço, eu também sou de berço, né? Já venho desde criança no Evangelho. E às vezes a gente vai para uma escola, né? Aprende, vê que nós precisamos ainda ser moldados. Não é uma coisa certeza. assim, vamos dizer assim, gravíssima, é porque é como uma árvore, né? Ela vai crescendo, Sim, vai criando alguns galhos a mais, aí precisa podar ali, né? Tirar aquela parte para ficar mais exatamente. bonita, vamos dizer assim, né? Sim, E a gente vê que a gente está ali aprendendo desde nova, né? Desde pequena. É, me fez lembrar muitas coisas também. No caso, meus pais também foram bem seguros com relação à educação cristã, né? sim, Mas eles foram mostrando o que era certo e o que era errado. E aí sim, eu creio que esse testemunho que a irmã deu vai trazer muitas lições para as irmãs que estão aqui e as que vão assistir. E amém. eu também lembrei de uma situação comigo que eu lembro que eu passava em frente de uma faculdade, na época eu não era formada, e eu dizia, não, ali não é o meu lugar, mas Senhor, se for da tua vontade, Senhor, abre as portas. Eu orava, e às vezes eu não acreditava que eu poderia estudar naquele lugar. E Sim. aí acredito que Deus, às vezes, não é do que a gente fala, é do que a gente muitas vezes sente no nosso coração. Ele E é eu do íntimo, né? passava ali em frente. Isso, ele vê o mais profundo do que a gente deseja, como o último versículo que a irmã se deleita, né? Deleite o teu coração, né? Deleita a tua alma, agradar ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. E Sim. aí eu lembro que eu passei em frente daquela instituição, eu disse, nossa, que é muito lindo. Ah, se um dia eu pudesse estudar nesse lugar. Pronto, eu passei, eu era bem novinha, bem pequenininha. Aí pronto, depois passou alguns anos e eu fiz a prova para aquela instituição e Deus realizou o desejo do meu coração, porque eu tinha muito desejo de estudar naquela instituição. E é o mesmo caso da irmã, né? Diz que, Sim, assim, ela disse que viu um post, né, lá na sua sim, igreja,
uma divulgação e a senhora desejou, né? Você desejou no seu coração. E a gente vê Exatamente. que se você fizer a vontade de Deus, Deus ele vai ouvir o profundo do seu coração. Não Com importa onde certeza. você esteja. Você está lá no município, um lugar bem distante, Deus te levou lá para uma outra cidade, né? E de lá você ouviu outros direcionamentos. E a nossa vida é assim, é um passinho, um pouco de cada vez, né? Como a irmã Isso. falou, não vem tudo de uma vez só, né? Isso, Isso. A gente tem que saber esperar a vontade de Deus, que muitas das vezes nós somos muito imediatistas, né? A gente deseja algo, idealiza algo e a gente quer que o Senhor já faça logo. Mas o tempo do Senhor não é o nosso, né? O Senhor, ele conhece tudo como um todo, a gente só conhece o presente. Mas o Senhor, ele já conhece o futuro, então ele sabe que para a gente receber algo, dependendo do que for, nós precisamos de uma preparação antes, né? Então, ele vai ter esse tempo de preparação na nossa vida para a gente receber aquela bênção, né, que a gente está precisando e usufruir segundo a vontade de Deus, para não ser uma maldição na nossa vida, né? isso. Esses dias, né, eu estava analisando sobre propósito, a palavra propósito. Propósito, ele quer dizer que Deus ele já planejou desde o início, lá desde, acho que antes de você nascer, né, até Sim, o seu último dia de vida. E planos são dos seres humanos. A gente planeja, olha, sim, amanhã eu vou fazer determinada atividade, mas propósito não. O propósito de Deus é do início, na hora que você nasce, né, até antes de você nascer, até o último dia da sua vida. E aí, quando a sim, gente se entrega em fazer parte dos propósitos de Deus, né, do fluido que Deus já planejou para nossas vidas, vai ser muito mais tranquilo do que a gente forçar que os nossos planos, né, os nossos projetos ali aconteçam, porque às vezes não está na vontade de Deus. Ou sim, então acontece de irmos por um caminho e, e querer e forçar, né? Então vai dando tudo errado, nos entristecemos, porque, poxa, deu errado. Vamos dizer, você fez uma avaliação, fez uma prova ali. Não deu certo aquela prova, e depois você se entristece. Poxa, eu queria tanto ter passado naquilo ali. Mas por quê? sim. Porque não era vontade de Deus, E entendeu? aprendeu, viu? Essa semana o pastor Gilmar estava pregando aqui, ele falou exatamente sobre isso, que às vezes a resposta que a gente está pedindo de Deus, a resposta dele pode ser não, né? E a gente precisa aceitar também os nãos do Senhor. O Senhor não vai dizer sim para tudo, né? Talvez aquilo que você queira ou realizar naquele momento não seja o melhor para você naquele momento, e o Senhor pode te dizer não. Então você precisa aquietar seu coração. Senhor, o Senhor me disse não está doendo, mas eu vou aceitar a tua vontade, porque tua vontade é sempre perfeita, né? Melhor. Amém. Ediane, muito obrigada por esse seu testemunho, por essa palavra, os versículos maravilhosos que a irmã leu. Então, vamos encerrar aqui. É, vou convidar a irmã Josiana para ela fazer a oração e depois estaremos encerrando a nossa gravação. Amém? Amém. Muito obrigada pela participação de todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Irmã Josiana, Amém, amém. você. Tudo maravilhoso. É só fazendo uma observação. Agora há pouco, né, de iniciar, eu estava conversando com a minha filha, que eu tenho uma filha adolescente. Vai fazer 14 anos na outra semana, né? Eu estava falando para ela que eu amo estar casada. Eu olho daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu sempre me enxergo com o meu esposo. E eu amo estar casada porque foi o homem que o Senhor me deu. Foi o casamento que o Senhor escolheu para mim. Então, se eu fosse casada fora dos planos do Senhor, acredito que eu não amaria tanto estar em uma família, estar em um casamento, né? E eu estava falando isso para ela, a irmã falando sobre você conversar com Deus sobre o seu esposo. Eu conversava com o Senhor. Eu acho que antes de eu me converter, eu falava, ó Deus, quero me casar com um homem assim, assim. Só que não veio, assim, em questão de características, né? Não veio como eu pedi, veio muito além do que eu precisava para minha vida, né? Deus colocou um homem que realmente amava o Senhor
e me aproximou muito de Deus. Então é isso, e vamos orar. Amém. Nosso bondoso Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. Te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos por esse estudo, Jesus. Que essa palavra venha entrar no nosso coração, que essa palavra, Jesus, venha nos edificar e que essa palavra venha, que nós venhamos trazer essa palavra para a nossa vida, Senhor. Abençoa a vida da tua serva, abençoa a vida da irmã Ediane, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida dela, abençoar o seu ministério e abençoa a vida de cada pessoa que está aqui, que tirou um tempo para ouvir a tua palavra, Deus. Que venhamos juntas ser edificadas, que venhamos juntas ser fortalecidas, Senhor, e que a cada dia nós venhamos ser renovadas através da tua palavra, Jesus. Te agradecemos e exaltamos o teu poderoso nome, Deus, que os teus planos, nós sabemos que os teus planos são melhores do que os nossos, e que nós venhamos esperar em Ti, que venhamos confiar em Ti, descansar em Ti, Jesus, porque os Teus planos são perfeitos para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão. Tá?